Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu quero comentar com vocês um tema que era bastante recorrente aqui no canal lá para idos de 2020, 2021 por aí. E voltou a ter uma certa relevância, só que por outros ares. Recentemente a gente teve aquele debate do Cogos com o Guilherme Freire. Eu sinceramente não vi nada muito relevante lá para fazer um vídeo comentando aqui com vocês, mas o meu colega, o meu parceiro de profissão aqui, chamado essa profissão youtuberzística, o rapaz, o nosso grande carequinha Homero, ele fez um vídeo sobre o tradicionalismo. Ele, na verdade, fez mais de um vídeo sobre esse debate do Cogos com o Freire, né? Mas a questão é que no último vídeo ele falou sobre a questão do tradicionalismo, a conotação do tradicionalismo. Eu não vou trazer aqui os mesmos pontos, até porque, né, se vocês quiserem conferir o canal do Homero, tá aqui na descrição, se inscrevam lá que o YouTube dá uma sabotada, dá uma tolhida nas inscrições do canal dele, então ajudem o menino Homero fechar o ano bem, vamos lá, se inscrevam todo mundo lá. Mas qual que é o ponto? O tradicionalismo não é bem aquilo que a gente deduz quando a gente ouve a palavra. A gente pensa tradicionalismo, alguém mais reacionário, mais conservador, com os valores conservadores do que a gente vê hoje. Como a gente vive num resquício de uma sociedade cristã, a gente pensa assim, uma pessoa conservadora, uma pessoa tradicionalista, então, vai estar ligada à Igreja Católica, a uma questão religiosa, vai se vestir de forma X ou Y. Só que o tradicionalismo não está ligado a isso na prática, principalmente em ambiente acadêmico. Eu acho que vocês, principalmente vocês que acompanham aqui o canal, alguns navegam em locais obscuros da internet e vocês podem ver uma definição muito precisa do que é esse tradicionalismo geralmente que se comenta, que é ligado a um tradicionalismo perennialista. Então ali no século XIX para o século XX a gente tem diversos autores refletindo sobre a modernidade. E mesmo alguns autores que têm contato com um esoterismo passam a negação do cristianismo. E a partir da análise daquelas teorias do judeu internacional, esse tipo de coisa, tipificam o judeu como um elemento da modernidade, o senhor da modernidade, que teria essa conotação de que traz o declínio da tradição dos povos. E o cristianismo, por exemplo, vários autores germanófagos colocavam que o cristianismo era uma deformação da Alemanha, porque ele estava a serviço dos judeus e afins. Eu não preciso nem dizer que essas teorias amalucadas são deveras toscas. Principalmente quem já vem da verdadeira tradição, que é a tradição católica, e sabe os inúmeros conflitos e como a história das relações da igreja com os judeus. Então, assim, não existe essa ligação e subordinação a qual esses sujeitos muito amalucados têm. E particularmente sobre essa germanofilia, a gente pode colocar assim, a gente já fez diversos vídeos aqui no canal, e principalmente lá no Nova Vertente também, quando eu tinha o Historinhas do Minecraft, explicando como, inclusive, esses sujeitos que dão origem, né, ao termo tradicionalismo político, vindos dessas tradições herméticas, perennialistas, gnósticas e afins, eles próprios são frutos da modernidade. Eles são próprios daquele resquício, daquele reavivamento da antiguidade a partir da Renascença. Que, inclusive, você vai pegar o suposto paganismo germânico, você vai pegar diversas correntes esotéricas e afins, estão lá, intimamente ligadas com a teosofia da bruxa Madame Blavatsky. Vai estar lá cheio de conexões com a maçonaria, cheio de conexões com as taricas esotéricas. É uma gente que inventa um tradicionalismo. É por isso que, no fim das contas, a percepção anedótica de que o tradicionalista seria aquele ligado à igreja, teria os comportamentos mais recatados e tudo bem, acaba sendo mais certo. Mas a conotação política geralmente está apartada dessa concepção. Justamente porque quem primeiro se denominou com esse rótulo tradicionalista
foram esses esotéricos, desse hermetismo, né? O dualismo solar e lunar, esse conflito, inclusive, dos estudos sexuais, ou seja, a figura do homem que sobrepõe a estrutura feminina, todo esse conflito Roma versus Cartago, toda essa porcaiada que foi muito difundida por Guénon, por Évola e diversos autores que são tradicionalistas, nessa decadência de uma reinvenção de uma tradição perennialista de tempos do passado pré-cristão, que na verdade tudo isso é lorota. Se você segue mesmo o fio da meada, você vai ver que ali por idos quando volta muito no passado, é algum cabrunco ali da Renascença que resolveu fundar algum cultinho de bruxinha, de bruxinho, de decadente, e começou a meter essas copadas violentas de que tava restaurando a fé lá da antiguidade, que não sei o que. Nunca foge à regra. Pode pegar caso a caso, de Guido von List lá com o paganismo germânico, até o esoterismo eslavo, a revitalização dos esoterismos do norte da África ou das civilizações mediterrâneas. É copada pura. É charlatanismo do mais baixo. Mas, mais do que isso, eu gostaria de comentar com vocês sobre a origem destes tradicionalismos e do tradicionalismo católico, que eu mesmo acabo ajudando nessa confusão, que muitas vezes eu me defino como tradicionalista, mas não como tradicionalista da nova resistência, que tá lá fazendo macumba e, e pagando de tupiniviking. Eu me digo tradicionalista dentro da tradição católica. E qual que é a origem do tradicionalismo da bagunça esotérico e o tradicionalismo católico? Eles correm por dois pontos bastante diferentes. Mas antes de eu entrar nessa perspectiva estritamente histórica, eu quero pedir para você que está aí, para que se inscreva no canal se não for inscrito, deixar o seu gostei aí, o like pio, e além disso também deixar um comentário, que isso ajuda nas métricas aqui do YouTube, dá a entender que o vídeo está sendo, vamos dizer, está provocando discussões, então ele é mais distribuído. E se você quiser ajudar a manutenção aqui do canal, peço por gentileza que se torne membro. A partir de R$3, você já vai estar me ajudando bastante. E além disso, também tem conteúdo exclusivo para os membros do canal, tá bom? Agora, voltando ao tema, a gente vai observar, e o problema do hermetismo é que ele conglomera muitas correntes diferentes, desde correntes abertamente satânicas, desde o Crowell, desde figuras extremamente duvidosas, que nem a Madame Blavatsky, Évola, Guido von List. Vai ter essa questão da tradição hermética. O que é isso? Que é a questão perennialista. Então, todas as religiões são fragmentos da verdade universal. Ou seja, a reconexão com Deus seriam saberes positivos ou negativos. E é justamente quando você consegue juntar todos os saberes, você chega no conhecimento final. O hermetismo, ele ainda evoca os símbolos mágicos, né? Que toda religião tem símbolos que, recitado junto com as orações, tem poderes mágicos sobre a realidade. Algumas correntes deixam isso mais evidente, outras menos claras, ficam as portas mais fechadas. Mas é por isso que você vai ver, principalmente grupos herméticos, que vão usar simbologia grega, egípcia, fenícia, cristã, vai misturar, vai ser aquela celeuma, porque cada símbolo, ele é parte daquela verdade unitária, né? Então você precisa do perennialismo, porque ele vai ligar todas as tradições, levando o conhecimento de cada uma delas, voltando ao tronco original da criação. Você vai se reconectar com Deus e afins. Que Deus é esse? Para mim é Moloch. Mas para eles, né, é o Deus de fato. Enfim, você já percebe como isso conversa com muita coisa New Age também, né? Essas religiões mais moderninhas da bagunça e tudo mais. Isso aí já é uma conotação bem mais recente. Mas o tradicionalismo, ele tinha até carrega esse nome por conta dessa questão do hermetismo e do perennialismo. Agora, ela vai ter um processo muito particular dependendo da corrente.
Então, se você for pegar o ocultismo, vai ter uma história específica. Se você for pegar o paganismo germânico, vai ter outra. Se você for pegar o paganismo eslavo, vai ter outra. Mas tudo dentro desse arquétipo. Só que com um golpe, com um mentiroso diferente, no contexto diferente. Falando que restaurou as runas do passado, as tradições de um paganismo que ninguém tem notícia há mais de 1000 anos. Então vai ser essa forçação de barra. Cara, desculpa, eu não consigo tratar isso com respeito, não. Mas a questão é que isso vai se estruturar ao longo da Renascença e da contemporaneidade. Então isso vai ser a partir de 1500, essas seitinhas, esses grupinhos, eles vão revitalizar, na verdade estão instaurando novos cultos, uma nova ideologia na prática, né? De 1500 para cá. E por outro modo, a gente também tem em 1500 a decadência da cristandade. A gente tem já a apostasia na Europa Central um pouco antes. A gente tem a cristandade tardia, que é chamado o período de ascensão de Portugal e Espanha, ali da Península Ibérica, né? Com seus projetos das grandes navegações, de colonização e afim. Tudo centrado na fé. E depois vão cair também ali no século 17, 18. Então a gente percebe que o tradicionalismo católico ele vai ser uma reação a essa apostasia, a esse declínio. Vai ser a tentativa agora de um processo já de secularização da sociedade ocidental, no processo de tentar resgatar o Ocidente verdadeiro. E aqui entra num ponto muito interessante que vira e mexe eu recorro aqui no canal, que é a perspectiva de dois ocidentes. Um ocidente original, cristão, católico, uno, e o que a gente chama de ocidente hoje, que é essa perspectiva do ocidente como sinônimo de liberalismo, de livre comércio, capitalismo, estado laico, democracia liberal. Então, são dois ocidentes, e o ocidente secular se sobrepôs, se montou sobre a ruína do ocidente real, o ocidente católico, com Cristo no centro da sociedade. O tradicionalismo católico, esse reacionarismo, seria então o intento de querer restaurar aquele ocidente verdadeiro, aquele ocidente cristão. Ou seja, contrapor a filosofia e até mesmo a ontologia liberal. Essa ideia de que o poder emana de baixo do povo, essa ideia de atomização dos indivíduos, de exclusão do núcleo familiar. O tradicionalismo católico seria a completa antítese. O poder vem de cima, vem de Deus. O núcleo base da sociedade é as famílias. E a gente precisa revitalizar a sacralização da sociedade, não girando em torno do homem, mas girando em torno de Cristo, nosso Senhor. Então, essa é basicamente um breve resumo do que seria o tradicionalismo católico. Só que ele passa por percalço ao longo dos séculos. Às vezes, ele pode ser uma reação à reforma. Por exemplo, a gente pode dizer que os jesuítas vieram de um empenho da contra-reforma para combater os erros da reforma protestante, tentar corrigir e manter a unidade cristã católica do Ocidente. É uma expressão de tradicionalismo. Os jesuítas no Brasil eram chamados de ultramontanos, porque além de nascerem desse empreendimento da contra-reforma, eles também tinham a primazia da sé. Ou seja, em dado momento, com a ascensão dos estados modernos, houve a tentativa do poder temporal, ou seja, o Estado, né, dos homens, quererem submeter a Igreja Católica aos seus mandos. Caso que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, com o padroado, que era o regime, o tipo de Estado confessional que a gente tinha. Os jesuítas, no período ainda colonial, eles tinham essa questão de não prestar contas aos reis, primariamente, mas ao Papa, à Santa Sé, o que confrontava os interesses dos regalistas. O regalismo é essa doutrina de subordinação da Igreja ao Estado. Os ultramontanos seriam os tradicionalistas, aqueles que defendem a primazia da sé, a primazia da Igreja, essa conexão direta. Então, nesse contexto colonial, por exemplo, os jesuítas eram ultramontanos, eram tradicionalistas. A gente pode avançar com essa questão. A gente, aqui no Brasil, esse debate sobre regalistas e ultramontanos vão durar o império inteiro também. Mas a gente tem outros momentos, por exemplo,
a inserção do tradicionalismo católico num contexto industrial e urbano, que se iniciou na França e irradiou para a Europa inteira e acabou refletindo no Brasil também no século XX, que é, por exemplo, personificado na Action Française francesa, e que depois encontrou eco. A gente pode também colocar aí o carlismo espanhol, a gente pode colocar o miguelismo, depois a gente pode falar o integralismo lusitano em Portugal. Qual que era esse reacionarismo tradicionalista católico em um ambiente mais urbano, mais próximo da gente? É o ímpeto de ressacralizar a sociedade, porque nessa altura os estados confessionais já tinham caído de vez. Não era nem mais a apostasia das coroas, era a apostasia dos regimes políticos e da sociedade em si. Então esse movimento de reação católica é o tradicionalismo, a tentativa de, através dos fiéis, das pessoas comuns, e não só dependendo da estrutura clerical, trazer de volta a fé ao centro da sociedade através da ação por meio do apostolado no convívio de cada um. Tem diversos vídeos aqui no canal que eu entro em mais detalhes sobre o surgimento da Action Française. Tem até um vídeo que ficou um pouco datado, eu preciso refazer ele, mas ainda continua ok, que é as origens do tradicionalismo, tá aí no canal, já deve ter uns 3 anos já. Mas enfim, essa discussão é bastante interessante, porque de um lado a gente tem o tradicionalismo como exemplo de panteísmo, se a gente for para pensar, gnosticismo, perennialismo, que é esse tradicionalismo evoliano presente, e é isso que para mim batiza as nossas discussões sobre nacionalismo. Porque de um lado a gente tem esse nacionalismo, esses tradicionalismos, e do outro a gente tem o tradicionalismo católico, que é condizente com a nossa história, condizente com a verdade universal. Só há um caminho e não há salvação fora da Igreja Católica. Um ponto inexorável. E é por isso que, para mim, só é válido como movimento tradicionalista, um movimento católico, um movimento nacionalista, um movimento tradicionalista, aquele que é confessionalmente católico. Porque senão, se você se deixar levar pelo tradicionalismo, você cai nessas macumbaiadas alemanzada, com pitacos assim de, ai, não, o Império Solar Romano, não sei o quê. E isso, infelizmente, a gente já passou dessa fase. Mas quando eu tava me inserindo aqui nessa bolha, o Viriato endossava pra caramba as coisas do Évola, o William também, querendo ou não, ficava ali bem em cima. O tanto de pagão germânico que tinha na bolha, não dava conta, cara. Foi um processo aí dos últimos 2 anos de saneamento, de deixar mais bem fixado e mais saneado o ambiente para afastar essas influências. Hoje, os únicos que de fato sustentam essas teses, eu acho que é a Nova Resistência mesmo, né? Que é abertamente perennialista. Então, fica aí a dica. Nacionalismo de verdade, só se for católico. Vale o mesmo pro tradicionalismo. Bom, eu não sei se eu me atropelei demais aqui, é que eu tentei deixar no formato de pílula ainda, né? Bem curtinho. Mas espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo de alguma forma. Espero ter acrescentado um pouco a discussão. Mas eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.